e colocando para gravar aqui também. Então, Leslie está entrando. Dentro daquilo que nós havíamos falado, todos estão me escutando? O áudio está ok? Tá bom? Preciso usar o microfone ou todos estão conseguindo ouvir bem? Tô ouvindo bem, Bem, Orlando. ok. Então vou permanecer aqui. Viram o meu visual atrás? Mudou um pouquinho? Pois é. Deu uma mudança, uma repaginada. É. Eu vi que eu vou ter que passar até o final do ano usando o ambiente daqui para as aulas e para os atendimentos, aí resolvemos dar uma repaginada no escritório, né? Agora ficou bonitinho. Bem legal. É, gente, nosso tema em agosto é tema agosto, mês de cachorro louco, foi a brincadeira que eu fiz na semana passada, e dentro desse contexto coincidiu de em agosto estamos falando de psicose. Construímos na semana passada a percepção de que a psicanálise não percebe a psicose no mesmo formato que a medicina percebe. E ela é muito mais abrangente. Então, quando você fala de psicose, e em termos psicanalíticos, você não restringe a um grupo de pessoas que tem o sintoma da psicose. Quais? Delírio e alucinação. Então nós temos um leque muito maior porque há uma estrutura psicótica. E o que é a estrutura psicótica? Sempre a gente tem que escorar, amparar a percepção na questão do desejo. O trabalho do analista, nós já discutimos isso, o trabalho do analista, discutimos um livro inteirinho do Dor sobre isso. Né? O trabalho do analista é uma pesquisa estrutural. E nessa pesquisa estrutural existe uma busca da compreensão da estrutura da pessoa. Por que nós precisamos dessa estrutura? Porque é a estrutura que me permite saber se há cura ou não, se há necessidade de cura ou não, se há capacidade de insight ou não. Se a estrutura é psicótica, eu não busco capacidade de insight. Eu busco melhora de qualidade de vida, diminuição dos sintomas, eu busco várias outras coisas, mas eu não posso trazer desse meu paciente capacidade de insight porque ele não está ao alcance dele. Se a estrutura é uma estrutura perversa, ela nem é analisável. Ah, porque a psicanálise não gosta de perverso, não analisa perverso. Não, é porque a psicanálise só funciona com neuróticos. Ela só funciona com neuróticos e psicóticos no outro viés. Ela não funciona com perversos. Então, assim, é muito importante isso ficar claro para a gente, porque a gente corre o risco de ter uma impressão de que a psicanálise seleciona os seus clientes, seleciona os seus analisandos, conforme seus interesses. Não. A psicanálise é uma forma, ela é em parte teoria, e em parte é uma terapia. E como terapia, como busca da cura, essa é a busca da psicanálise, não é a busca, mas ela resulta nisso, eu tenho que entender a que ela se propõe e o que ela dá conta. A psicanálise dá conta de trabalhar com perverso? Não, não dá conta. Por quê? Porque ela precisa de uma coisinha muito simples que o ser humano tem que ter a capacidade de ter, amar. Capacidade de amar. Bom, mas e os psicóticos? Os psicóticos, nesse sentido, eu tenho falado que eles não amam, eles são incapazes de amar. Porque eles são incapazes de construir o outro, de fato. E sendo incapazes de amar, sendo incapazes de estar nesse lugar do outro, a busca da psicanálise passa a ser outra. É por isso que um diagnóstico estrutural me leva a não esperar do meu paciente aquilo que ele não pode me dar. Então a gente tem que ter muito isso em foco. Bom, pensando nisso, Freud tinha seus pacientes neuróticos, começa toda a sua história cuidando de histéricos. A partir da histeria, ele começa a construir todo o processo de compreensão das obsessões, e aí ele começa a ver as bordas disso, né, os extremos. Percebe que os obsessivos, eles têm uma tendência a um certo tipo de perversão, mas eles são incapazes de ser perversos. E então, nessa busca perversa, eles correm o risco de se deprimir e se fechar cada vez mais. Então, as estruturas depressivas, obsessivas, elas têm uma tendência a um formato de depressão, de tristeza específico, que pode conduzi-los a um estilingamento, já discutimos isso, que a gente chama isso de uma bipolaridade, um transtorno que a medicina vai chamar de transtorno do humor bipolar, né, o THU,
nós vamos então chamar, boa noite, Andréia, nós vamos chamar isso então de, na verdade, uma estrutura obsessiva adoecida. Por outro lado, a histeria também ela se aproxima de conceitos que a gente vai chamar de psicóticos, ela caminha também em limites. E caminhando nesses limites, ela vai ter um momento em que, de forma narcísica, lembra? Quando a gente caminha para a borda, a gente imagina para a borda para fora. É interessante que como nós nos construímos de dentro para fora, a borda é para dentro. Então eu caminho num processo narcísico, e nesse narcisismo o histérico se aproxima muito do que a gente vai chamar então de borderline, do psicótico, daquele que é incapaz de amar. Olha, o neurótico ama e é capaz de amar. O histérico, ele, num processo de adoecimento, ele começa a ter dificuldades em se colocar do lado diante do outro. Bom, Freud trabalha com esses dois espectros do sofrimento humano. E ele percebe que mesmo as histerias, elas podem acontecer no corpo e podem acontecer fora do corpo. Então ele começa a perceber que existem neuroses de angústia e existem neuroses que vêm para o próprio corpo. Quando ele começa a trabalhar com psicose, ele resolve pegar um livro para discutir. Ele pega um caso, começa a analisar o caso Schreber. Na semana passada nós estávamos vendo isso e o porquê de Schreber se desestruturar, ou melhor dizendo, romper dentro da sua própria estrutura. Bom, hoje nós vamos avançar, eu vou agora projetar a tela, onde a gente vai continuar caminhando a partir daquilo que nós estávamos vendo na semana passada. Então tá aqui, deixa eu ver aqui se eu... Na semana passada, estávamos nessa telinha aqui, fechamos com essa frase do Freud, em outro momento da psicose, a figura de Flesching, a alma Flesching, foi substituída por Deus, isto que aparentemente é agravamento do sintoma, e é visto por Freud como uma solução para o conflito. Existe um conflito acontecendo, e aí vem a frase, né? Era impossível para Schreber resignar-se e apresentar o papel de uma devassa para o seu médico, mas a missão de fornecer ao próprio Deus as sensações voluptuosas que este exigia não provocava tal resistência por parte do eu. Então a percepção de Freud é de que Schreber, dentro da sua estrutura, ele resolveu uma angústia, resolveu um problema. Ele amava aquele homem e ao amar aquele homem ele romperia com alguns padrões da sua própria família. Então ele precisaria burlar esse sistema. Mas como é que ele poderia burlar o sistema se ele não podia invalidá-lo? Então ele busca uma força muito maior, uma força divina, que mudaria o seu corpo. Seu eu encontrava satisfação na megalomania, enquanto sua fantasia feminina de desejo avançava e tornava-se aceitável. É aquela frase clássica que nós já vimos, quando ele coloca aqui como seria bom, o pensamento de Schreber, como seria bom ser penetrado como uma mulher numa relação sexual. Então esse passa a ser o delírio de Schreber, um desejo velado. Por que desejo velado? Porque é inadmissível, ele era um homem, foi criado para isso, precisava ter filhos e precisava ser o orgulho da sua família. E é por isso que Freud diz que a causadora da frustração da estrutura, o que quebra a estrutura de Schreber foi sua homossexualidade. Observa bem, ele não está dizendo que a homossexualidade causa psicose. Ele está dizendo que na história de Schreber existia um desejo homossexual, que ele não admite esse desejo, e ao não admitir, ele recorre a uma solução. Uma solução que, se ele fosse apenas neurótico, ele buscaria dentro da sua neurose, com seus recursos neuróticos, suas sublimações. Mas com uma estrutura, aí vem o diagnóstico estrutural da psicanálise. Com sua estrutura, o que ele consegue é romper. E ao romper não há uma recostura. As estruturas neuróticas, elas não dão conta de se esfacelar. E as estruturas psicóticas, elas ao se desfacelarem, elas não se recompõem. Eu pedi para vocês, se pudessem assistir, esqueci de mandar o link para vocês, mas Spider, Desafie Sua Mente, tem alguns outros também, filmes que eu vou passar para vocês, fiquei de passar agora que eu estou falando, estou lembrado que eu prometi e esqueci, falha minha, mas vou ver se eu consigo mandar para vocês essa semana uma listinha de filmes sobre psicose, tá? E um diferencial muito grande dessa estrutura, da forma lacaniana de se ver a psicose, como nunca confundida com a perversão.
discussões kleinianas, dos psicanalistas kleinianos, os não edipianos, então as estruturas psicóticas e perversas, elas se misturam e há uma confusão feita. Por quê? Porque são pessoas que não detêm o domínio do seu próprio desejo, da sua história. Na psicanálise lacaniana, Freud lacaniana, essa confusão nunca acontece. Então olha que ele coloca aquilo que a histeria condensa, histeria, neurose, condensa. O que é a condensação? É um processo metafórico, eu transformo em figura de linguagem. O que é a paranoia? E aqui, quando Freud fala de paranoia, leia-se como sinônimo de psicose, né? A paranoia dissolve, coloca numa coisa só, num pacote só. Olha como é que ele vai colocar isso. Um processo de decomposição desse tipo é muito característico da paranoia. A paranoia decompõe tal como a histeria condensa. Então ele já faz uma divisão. Olha, histeria, processos neuróticos, eles trabalham com figuras de linguagem, com a condensação, com o deslocamento, né? Com a metáfora, com a metonímia. Eu tenho significados e significantes. Então eu tenho signos que são construídos. E ao serem construídos, eles têm sentido. Então aquilo que eu elaboro, discuto, penso, tem sentido. Na paranoia isso não acontece. É uma dissolução, uma mistura. Olha, ou antes, a paranoia reduz novamente a seus elementos os produtos das condensações e identificações realizadas no inconsciente. É como se houvesse um retorno. Tudo aquilo que é feito no inconsciente, no processo paranoico, retorna, mas não é reconhecido como sendo do próprio sofredor, do próprio paciente, do próprio paranoico. Freud faz uma série de considerações a respeito do pai de Schreber. Então Freud começa a observar, olha, vamos observar um pouquinho o pai dele. Vamos entender por que Schreber adoece na sua estrutura. Então ele fala assim, olha o que era exigido de Schreber. É interessante, um parêntese sobre os pais. Domingo passado agora foi o Dia dos Pais. E muito se fala de pai, né? E muito se fala de pai, né? Falei para vocês algumas vezes sobre pai, mãe e pai. E que é impossível a mistura dessas duas figuras. Por quê? Porque um é papel, o outro é função. A mãe exerce papel de mãe, o pai exerce função paterna. A função paterna é a função do não, do interditor, da não permissão, da permissão de se amar, da não permissão de se misturar. A paranoia cabe exatamente quando o pai não exerce sua função paterna, que seria exatamente conduzir aquela pessoa, aquela criança, aquele sujeito a se sujeitar, perceber que há um desejo e simbolizar isso. Olha, quem era o pai de Schreber, né? Lembrando do Dia dos Pais? Médico famoso por seus métodos de educação de jovens através da disciplina do corpo, da educação física. Nós vimos alguns experimentos que ele fazia para tentar consertar. Era um ortopedista, podemos assim dizer, um ortopedista da mente. Né? Trabalhava com o corpo, o ortopedista da mente, porque havia uma necessidade de construir um valor real, uma moralidade boa, um corpo ereto, pessoas que não podiam ficar corcundas, se sentar de forma ruim, mas estavam sempre zelando pelo jeito certo de ser. Olha a pressão sobre Schreber. Né? Chama a atenção de Freud que tanto Flesching como Deus, ora eram reverenciados, ora eram objetos de imprecações por parte de Schreber. Então Freud está vendo aqui que quando o vínculo que Schreber fazia do pai e do médico dele, em parte era um amor enorme, em parte era um ódio enorme, uma aversão. Então olha como Freud coloca. Ficou interessante como eu escrevi Freud embaixo, né? Ficou Freud, né? Freud, né? Estamos perfeitamente familiarizados com a atitude infantil dos meninos para com o pai. Esta se compõe de uma mistura de submissão e insubordinação amotinada que encontramos na relação de Schreber com o seu Deus. E é o protótipo inequívoco das relações fielmente copiada. Então o que Freud percebe? A forma como Schreber reagia com o seu pai era a forma como ele reagia com o seu médico.
E a forma como ele tinha que respeitar o seu pai e, de certa forma, se dobrar ao desejo do seu pai, era a forma como também podia fazer sobre o seu médico. Então, para Freud, então, não há dúvida de que o complexo paterno foi determinante na formação dos delírios paranoicos de Schreber. Então, assim, a emoção que ele vivenciava com o pai vai agora ser construída naquilo que ele vai chamar não de metáfora, mas de dissolução do ego dele. Ele vai ser dissolvido, olha. Mas do ponto de vista da formação do sintoma paranoico, a paranoia é determinante mais pelo mecanismo mediante o qual os sintomas são formados ou a repressão. Enquanto o processo de repressão eu reconheço ou não reconheço, não tenho contato, mas é algo que está dentro de mim e por isso gera dentro de mim uma angústia, no processo paranoico a coisa é fora de mim. Então a palavra-chave para a paranoia não será de recalcamento, mas de, gravem a palavra, tá? Porque a gente vai ver em várias literaturas essa diferenciação. Não será de recalcamento, que é do neurótico, mas de rechaçamento, que é do psicótico. Porque o que é o rechaçamento? É o não reconhecimento que algo meu esteja contido dentro de mim. É como se eu falasse algo e ao falar algo eu dissesse que esse algo que eu falei foi falado por uma outra pessoa. É como se eu não reconhecesse a minha própria voz. É como se eu determinasse uma ordem para mim e dissesse que a ordem veio de fora, por um não reconhecimento de que tudo surgiu dentro de mim. Quando é recalcado, existe a angústia. Qual é a angústia do neurótico? É de que eu quero, mas não quero. Eu quero aquilo que não quero, ou não quero aquilo que quero. Eu quero afrontar o meu pai, mas amo o meu pai. Isso é uma angústia neurótica. A angústia do paranoico é: alguém me persegue, alguém me odeia. Não sou eu que odeio alguém, ou eu não quero alguém, é alguém. Mas esse alguém sou eu, numa outra instância, como se fosse uma projeção, mas não é uma projeção porque seria uma defesa neurótica. Então há um rechaçamento acontecendo. Que Lacan vai definir essa palavra por fora-clusão. É interessante a palavra fora-clusão, que não é só uma exclusão. Né? Vocês já viram aquela frase, me inclui fora dessa? Né? Me inclua no grupo que está excluído. A fora-clusão é exatamente esse princípio de algo meu não reconhecido por mim mesmo. É como se existisse um pedaço meu e eu não dou conta de perceber que sou eu. Sabe aquela situação em que você cruza as mãos e cutuca você mesmo e não tem a percepção de qual dedo está cutucando? Tem uma brincadeira infantil assim, eu me esqueci dos detalhes dela, mas você movimenta, você se envolve tanto que você faz uma confusão com o seu cérebro e não reconhece o seu próprio dedo mexendo em você. Algumas brincadeiras onde você se assusta com o toque de você sobre você mesmo, ou uma brincadeira simples, quando você não percebe que a sombra que você vê é sua sombra e você se assusta com ela. Então o processo de fora-clusão é esse. Então para Freud não é o desejo homossexual em si gerador da paranoia. Então essa ressalva, ele não está dizendo que toda homossexualidade levará a um processo de paranoia, não. Mas no caso de Schreber, a homossexualidade dele seria inaceitável. E nem de fato seria o fato dele ser ou não homossexual, mas há um desejo homossexual acontecendo. E ao não aceitar, ele não usa de uma ferramenta neurótica. O que seria a ferramenta neurótica? Sublima. Então, ele poderia, por exemplo, gostar de toda quarta-feira jogar futebol só com os amigos, ir para o clube do Bolinha e ficar só com homens. Quer dizer, Orlando, você está dizendo que os homens que fazem esse caminho de sempre ir para o clube do Bolinha, jogar futebol, sair com homens e só conviver com homens, isso é um comportamento homossexual? Exatamente. É um comportamento de um neurótico que tem os seus desejos homoafetivos que se realizam no seu clube masculino, que não precisam se realizar num ato sexual em si, mesmo porque o ato sexual em si é um ato. Então, as formas neuróticas de se resolver problemas homoafetivos são enormes, são vastas. Isso não os inclui no grupo de pessoas que tomaram a decisão de uma
sexualidade homoafetiva. Mês de setembro é o nosso tema, né? O nosso tema é sexuação. Vamos estudar exatamente sobre isso. Schreber não tinha essa ferramenta. Ele recusava e ele não trazia uma angústia interna. Ele recusa, ele rechaça e joga fora. E é por isso que Freud diz assim: mais adiante, mas diante de uma incapacidade, olha só como ele deixou claro, de sublimá-la socialmente. Tá muito claro nas palavras de Freud que ele está dizendo assim: se ele fosse neurótico, os desejos homoafetivos dele se resolveriam. Como? Tendo amigos, saindo com amigos, batendo papo, indo pro boteco, o clube do bolinha, discutindo suas neuras com amigos, e pronto, se sublimava, resolvia isso. Ele disse: não, ele não tem essa ferramenta. Pela amizade. Como é que pode ser sublimado esses desejos homossexuais? Freud coloca: pela amizade, pelo amor, a humanidade em geral, ou reconhecê-lo como tal. Tem 3 caminhos. De fato, assumir. Bom, quer saber uma coisa? Então eu gosto de homem, então eu vou ficar com homem e assumir uma sexualidade. Schreber poderia fazer tudo isso. Não, ele não faz isso. Ele nem reconhece que tem esse desejo. Por quê? Porque era impossível. A família dele não aceitaria, ele tinha que se casar, ele tinha que ter filhos, os filhos dele teriam que ter sucesso, ele teria que ter sucesso. Por quê? Porque o pai dele era assim, o avô dele era assim, o bisavô dele era assim. E era o mínimo que se esperava dele. Tal desejo transforma-se na mola mestra da defesa e consequente formação da paranoia. Então ele diz assim: a partir desse desejo inadmissível, como é que a gente vai chamar isso? Então, assim, para tirar o peso de que seja a homossexualidade, frustração. Então, as pessoas neuróticas têm capacidade de frustração. Carlos, tem a palavra-chave que o Carlos gosta: resiliência. Né? Manda o bambu na cabeça, né? Como é que é, Carlos? Curva um bambu para ver a lapada que ele te dá depois, né? Aprendi uma nova agora. Qual? Salgueiro é melhor. É verdade. Puxa. Não, o salgueiro é mais resiliente do que o bambu. Do que o bambu. Não quebra, né? Você pode pular nele, né? E não machuca de volta. Então pronto. Então nós achamos algo mais resiliente e que não traz esse fenômeno do rebate, do rebote, né? Então, assim... O Salgueiro, além de ser mais resiliente, ganhou mais prêmio no carnaval também. Também. Mas olha só, gente, essa capacidade de resiliência faltou e falta uma estrutura psicótica. Então, assim, ao não ser capaz de lidar com tudo isso, ele quebra. Então, nós não temos um salgueiro, um bambu, né, algo maleável. O neurótico é maleável. Então, nós sublimamos, nós nos articulamos, nós simbolizamos. É por isso, assim, aqui o Freud coloca, ao invés de como psicótico nós transformarmos isso numa metáfora, o psicótico, ele dissolve. E ao dissolver, ele altera a própria natureza, ele se quebra. E é o que aconteceu. Não houve capacidade de frustração. Capacidade de frustração é capacidade de dar conta, de amadurecer. E é capacidade de ouvir o não. Isso significa que o pai exerceu sua função paterna. E qual é a função paterna? De 3 a 5 aninhos, o pai precisou existir como o simbólico de não. Mas não é um não para tudo, né? Existe uma confusão enorme que os educadores, usando da psicanálise, imaginam, e são educadores que não leram Freud, né? Imaginam que agora todo o processo, todo o papel de dizer não é o papel do homem ou do pai. Não! O papel do interdito é um ato, ele é ditado por um ato pela existência. O pai pode ser um quadro colocado na parede. A criança pode nunca ter visto aquele homem, mas se a mãe indica ele com uma certa força, a criança se decepciona de não ser a única empadinha da festa, de não ser a cereja daquele bolo. Fala, opa, tem 2 cerejas, tem alguém também importante. Ela se frustra, se decepciona. E aí ela tem que tocar a vida. A vida tem que seguir. E tendo que seguir, o que ela faz? Fala, opa, o que eu tenho para
para viver. Olha o salgueiro aí do Carlos, né? Gostei, Carlos, muito bom. Vou adotar. Mas do ponto de vista da formação de sintoma paranoico, a paranoia é determinada mais pelo mecanismo mediante o qual os sintomas são formados, ou a repressão. Então olha como ele coloca para Freud, não é o desejo homossexual. Isso a gente já viu, né? A metade é que acabei voltando na tela, né? Pela amizade, tranquiliza-se uma mestra de defesa consequente de formação da paranoia. É aqui. Então Freud explica a relação entre paranoia e desejo homossexual, evocando as etapas pelas quais passa a criança em sua relação com os pais. É na triangulação. Então, nesse processo triangular, nessa capacidade de amar e ser decepcionado. Isso é chave. Amar e ser decepcionado. Primeira decepção que nós passamos na nossa vida em relação ao amor foi em relação à nossa mãe. Essa é a primeira grande decepção. Se a gente buscar o primeiro amor é aquela que exerceu papel de mãe. Quem foi? Vó, pai, tio, chefe, dona da creche, freira. Quem exerceu esse papel? Quem foi colo? Quem me construiu como sujeito? Em quem eu fui me espelhando? Quem foi essa figura? E talvez seja uma figura árida, uma figura que não dá um sorriso, mas a figura foi na figura no qual o meu ego foi gerado. Essa figura onde o meu ego foi gerado, ela terá que me decepcionar. Ela precisará me decepcionar. Porque se ela não fizer isso, nada mais vai me tirar dela. E se nada me tirar dessa figura, de que exerce esse papel materno, não é a função, esse papel materno, eu não terei ego próprio. Eu, criança, continuarei sendo preso a essa figura e não terei meu desejo. Isso é psicose, gente. Isso é psicose. Eu terei que me decepcionar. Eu terei que enfrentar que a minha figura materna tem alguém. E aí eu tenho a minha primeira frustração da minha vida. E essa frustração vai me marcar tão forte que vai me dar um jeito de ser. Terei capacidade de não morrer, não deixar de existir pela frustração. É isso que começa a acontecer. Então Freud explica que a relação entre paranoia e o desejo homossexual, evocando as etapas, né, da criança em relação aos seus pais, cuja fundamentação dá-se em relação à noção do corpo próprio. Opa, tocamos num outro ponto para a diferenciação do psicótico e do neurótico. O neurótico tem seu corpo, bonito ou feio, desejado ou não desejado, é corpo dele. Ele aceita seu corpo, ele pode olhar no espelho e falar, nossa, eu tenho que mudar meu corpo, ou não tenho que mudar, mas é dele, ele reconhece como dele. Ele se frustra com o corpo e tenta mudá-lo ou aceitá-lo. E isso vai acontecer no processo de pertencimento. O psicótico não faz isso. Ele não consegue construir a noção do corpo próprio, porque ninguém o tirou do corpo da mãe. Então ele não tem corpo. O corpo dele é da mãe. Ou seja, as formas pelas quais a criança se relaciona com o seu próprio corpo. Lembrando aqui do conto de fada de Joãozinho, João e Maria, João tem que comer e engordar o dedinho, não é porque a comida é gostosa e porque gordinho fica forte, é porque a bruxa dá comida para ele e diz para ele, olha, você está muito magro. E quando ela faz todo esse caminho, ela está engordando ele para cozinhá-lo em seu caldeirão. A bruxa de João e Maria nada mais é do que a mãe que goza, a mãe fálica, a mãe que engole o filho, não dando condições de que esse filho se decepcione com ele e tenha o seu próprio corpo. Ela quer que tenha o corpo dela, do jeito dela, para cozinhá-lo. Né? Aí a questão da historinha traz o lúdico exatamente dessa construção. João e Maria é maravilhoso para essa percepção, tá, gente? Então, Freud faz uma série de considerações a respeito do pai de Schreber. Vocês assistiram o último filme sobre João e Maria? Saiu agora? É um filme de bruxa. Não chama João e Maria. Maria, a feiticeira. William, você lembra qual é o nome? Eu me esqueci do nome do filme. Eu acho que é Maria e João.
Maria e João. É, Então, Maria e a João. Maria tem o cabelo. Depois, se um de vocês, se você puder, William, só coloca o link no YouTube, pessoal. Vale a pena assistir esse filme. É uma outra leitura sobre a história, não é a mesma história, mas é muito interessante. É muito, muito interessante mesmo a gente pegar também os arquétipos que estão ali envolvidos nessa história. A história de João e Maria é a história da psicose, ou não, da saída ou não da psicose. João e Maria, na história original, só dão conta de escapar da mãe que engole eles, porque conseguem jogá-las no fogo, abrir mão dessa mãe. Elas já perderam o pai, elas já perderam a mãe real, agora existe uma mãe que vai engoli-las e elas dão conta de abrir mão dessa mãe para poderem viver suas vidas. Aí elas podem voltar para a casa do pai, né? Fora isso, elas não podem. Então, é bem interessante. Pulei aqui a tela, deixa eu ver aqui, passei. Freud então faz uma série de considerações a respeito do pai, já vimos isso. Capacidade, aqui, a paranoia, é essa aqui. Isso, agora aqui. Então a paranoia, no retorno, gravem também essa expressão, que é bem interessante. A paranoia, que tem de psicose, no retorno desde fora. Olha que interessante, né? Quem inventou o título De Volta ao Futuro, lembra do filme? De Volta ao Futuro? Como é que eu posso voltar para o futuro? A paranoia, ela é um retorno desde fora. Como é que eu retorno de fora? Eu não deveria retornar para dentro? Eu estou retornando desde fora. Então significa que eu criei o meu lugar lá fora e trouxe para cá? É rechaçamento. Fora exclusão. A paranoia é um retorno desde fora. Olha como é que ele coloca. O processo da repressão propriamente dita consiste num desligamento. Processo da repressão. Isso é um processo neurótico. Isso é um processo normal que acontece com capacidade normal. Consiste num desligamento da libido em relação às pessoas e coisas que foram anteriormente amadas. Então eu começo a desconectar, eu começo a refazer todo um processo de desligar em minha libido a coisas, ou pessoas, objetos que eu gostava, por um medo de castração. Isso acontece no Édipo. Acontece silenciosamente. Dele não recebemos informações, só podemos inferi-lo dos acontecimentos subsequentes. O que se impõe tão ruidosamente à nossa atenção é o processo de restabelecimento que desfaz o processo da repressão e traz de volta novamente a libido para as pessoas que ela havia abandonado. Então o que ele está colocando aqui é que o processo da paranoia para o psicótico é complicado, porque aquilo que deveria ter sido abandonado agora começa a ser resgatado. E ao ser resgatado, olha só, se eu sou neurótico, eu resgato algo que está dentro de mim. Eu reelaboro algo que está... Mas se eu sou de uma estrutura psicótica, eu lancei fora, eu não incluí, não trouxe para dentro de mim, eu excluí de mim os meus desejos, e quando eles voltam e eu faço um novo vínculo com esses desejos, não são reconhecidos como meus desejos, mas são reconhecidos como desejos de outro. Por quê? Porque eu não existo. Eu não me construí como sujeito. E ao não existir, é por isso que eu preciso ouvir vozes, eu preciso ver, eu me sinto perseguido. Por quem? É por mim mesmo, mas eu não me reconheço fora de mim. Esse que está fora de mim sou eu, mas eu não me reconheço como sendo eu. E aí eu tenho todo um processo que vai ser então chamado de paranoia. Na paranoia, esse processo é efetuado pelo método da projeção, aquela defesa que o neurótico utiliza. Foi incorreto dizer que a percepção suprimida internamente é projetada para o exterior. A verdade é, pelo contrário, como agora percebemos, que aquilo que foi internamente abolido retorna desde fora. Aquilo que é meu, e eu disse não quero, não é meu, agora retorna, mas não retorna como meu. Por isso que é o rechaçado ou o foracluído. Então, a respeito da paranoia, e Freud está trabalhando a paranoia como psicose, como sinônimo aqui, a respeito da paranoia, suas principais formas
fundam-se na contradição da preposição. Essa é a preposição do paranoico. Eu o amo. Eu, um homem, amo um homem. Essa seria a construção. E a gente vai ver como é que ele monta todas as paranoias diante disso. Depois, não hoje, a gente vai traçar o paralelo que Freud, em que a psicanálise vai fazendo, das psicoses como psicoses paranoicas, esquizofrênicas, né? E a gente vai vendo alguns outros tipos de psicose, tá bom? Mas isso vai ser quando a gente trabalhar a construção do termo como todo. Hoje está caminhando bem em Freud para a gente compreender como é que era o pensamento dele. Então ele diz assim, essa paixão, eu o amo, esse ato, eu o amo, eu um homem, o amo um homem, ela pode se constituir na forma de um delírio de perseguição, paranoia, né? Um delírio persecutório. Aquilo que Melanie Klein vai falar depois da posição esquizo-paranoide, né? Então, assim, eu o amo. Olha como é que isso é construído. Eu não o amo. Então, eu o odeio. Então, ele me odeia. Então, ele me persegue. Então, ele vai por um caminho. Como é que ele pressupõe esse caminho? Eu nego, lembra? É algo que eu tenho dentro de mim e que eu recuso. Então, se eu tenho dentro de mim, eu amo, como é que eu recuso isso? Eu não amo, eu odeio. Então, se eu odeio, se eu não amo, então eu odeio, agora eu jogo isso para fora. Esse eu o odeio não sou mais eu, porque o eu não sou mais eu. Parece conversa de bêbado, mas não é. O eu que era eu antes de ser abolido, agora se tornou ele. Então, sou eu, mas não reconhecido como eu. Se tornou ele. Então, ele só é invertido para mim. Me odeia. Então, se ele me odeia, por lógica, ele me persegue. Por quê? Porque fui eu que expulsei ele. É como se eu pegasse eu, Orlando, expulsasse, ignorasse o Orlando, expulsasse o Orlando de mim, e agora o Orlando é parte minha, porque sou eu, mas eu não me reconheço e passo a me sentir perseguido. Por quê? Porque como eu inverti, os meus desejos estão invertidos. É como se fosse o espelho. Daí vem as brincadeiras, até que a gente vai pegar ali na questão da Alice no País das Maravilhas, Alice através do espelho, onde o mundo da loucura nada mais é do que o mundo do espelho, onde há um reflexo não reconhecido como reflexo. Há um pressuposto especular, especular, onde eu não me reconheço. E quando eu tento aproximar a pessoa que se sente perseguida de si mesmo, ela não tem o reconhecimento de que ela fala dela mesma. Então essa é a primeira perspectiva que Freud traz. Delírio de perseguição. Então pode ser isso. O segundo ponto que ele põe é da erotomania. A erotomania é uma coisa não tão incomum, é muito comum. Até entre neuróticos. Sabe aquela história de você chega numa festa, todo mundo está olhando para você? A festa tem 200 pessoas, mas parece que todo mundo começou a olhar para você. Olha um resquício normal, neurótico dessa erotomania, né? Você entra no ônibus e quando você foi entrar no ônibus, você derrubou café na sua blusa. Aí você se sente mal, você vai para uma festa, você acha que todo mundo está vendo exatamente a mancha de café que você tem na sua blusa. As pessoas não estão olhando para você, mas parece que está todo mundo olhando para você. Esse é a base da erotomania. O erotomaníaco, onde ele está, ele se sente notado. Se ele vai numa festa, o presidente da festa, o dono da festa, o líder, o que está sendo homenageado, vê ele. Se ele vai num show de uma banda, é como se o cara lá da banda olhou para ele, eu tô aqui, você tá me vendo? E aí tem 3, 4, 5, 10 mil pessoas ali, e é como se ele se sentisse visto pelo outro. Olha como é que Freud diz que a erotomania, quer dizer, esse eu sou a cereja do bolo, né? Eu sou visto por todo mundo. Eu já contei para vocês a história da minha paciente que vai para a Inglaterra, surta na Inglaterra. Eu não sei se foi nessa turma, mas eu sei que eu já contei para várias turmas. Mas como o velho repete um monte de vezes a mesma história, vamos repetir de novo, né? Não é que eu esteja velho. É só para elucidar. Mas assim, ela no Brasil, ela chega, saindo de Londres, no avião ela tem um surto, e nesse surto ela grita que ela não é culpada porque o Obama não vai ser eleito. Ela
período da reeleição do Obama, tinha a história do Lula, aquela coisa toda, e ela começa a se ver incluída em toda a conspiração mundial para que o Barack Obama não continuasse no poder. Quando eu a atendi, ela trazia frases desconexas, soltas, que juntando dava mais ou menos isso, né? Ela não era culpada, ela era culpada, mas ela não podia ser culpada de que a Dilma talvez não fosse eleita, também estava, quando eu atendi, era a eleição da Dilma, e por que ela ia atrapalhar o projeto do Lula. E ela trazia uma história que você olhava, meu Deus, quanta criatividade de uma mente, mas a mente é extremamente criativa. Isso se chama erotomania. A pessoa não dá conta de se colocar no lugar dela porque ela se acha a cereja do bolo. Vocês querem ver isso na neurose? Você, por exemplo, de manhã levanta e vai para o jogo de futebol e resolve usar a mesma camiseta que você usou quando o seu time ganhou. Então você acha que o cosmos, o universo, Deus, tudo vai jogar a seu favor por causa de uma camiseta sua. Ou, por exemplo, você pisa na bola com alguma coisa e aí tem um terremoto, tem uma bomba que explode lá no Líbano. E naquele dia você brigou com o seu pai. E ele fala, meu Deus, porque eu briguei com meu pai, olha o que aconteceu já, a desgraça que aconteceu no mundo. Isso é um comportamento de erotomania, de se achar muito grande. É como se o universo circulasse em torno do seu próprio umbigo. Isso é um princípio narcísico. Tanto psicótico quanto neurótico tem como base o início desse nascimento, o narcisismo. Quando você olha a história dos filhos, dos pais, e você sofre com a impotência e tenta resolver, o que ressoa dentro de você é um narcisismo, mais ou menos síndrome de super-homem, eu preciso resolver tudo. E a saúde mental está é muito curioso isso, tá, gente? A saúde mental está em dar risada, de forma consciente, fala assim, que legal, olha só, eu não dou conta de resolver o problema, mas estou me colocando como se desse conta de resolver o problema. Saúde mental está em dar risada de si mesmo, não é dar risada de si sem saber que é de si mesmo. Isso não é saúde mental, isso é defesa, né? Mas é em dar risada e saber que está dando risada de si mesmo. Eu não o amo, erotomania. Eu não o amo, eu a amo. Então há uma inversão. Inversão com base em quê? O papel da mãe. Eu não o amo, não amo o pai, eu a amo. Eu noto que ela me ama. Opa, na triangulação edipiana, eu não amo aquele que está me agredindo, me tirando da minha mãe, mas eu amo completamente, eu sou amado pela minha mãe. A minha mãe é o meu mundo. Automaticamente, onde eu for, eu carrego isso. Por que isso está dentro desse processo de fora-oclusão, de rechaçamento, de delírio persecutório, de paranoia? Onde eu for agora, eu chego na minha empresa, parece que eu sou o destaque, todo mundo está me vendo. Eu chego na minha escola, todo mundo está me vendo. Eu chego na minha família, todo mundo está me vendo. Cuidado para vocês não se acharem mais loucos do que já são, por conta desses comentários do Freud, tá, gente? Erotomania, né? Não respondo, mas temos erotomaníacos no grupo? Um pezinho a gente tem lá, né? De louco a gente tem um pouquinho, mas olha, não é louco quem quer, tá? Diz Lacan. E aqui, delírio de ciúmes, né? Então, também pertencendo a esse princípio. O que é o delírio de ciúmes? Ele fez uma divisão entre o caso aqui dos alcoólicos, né? Vamos só fazer um grifo, alcoólico e não alcoólatras, tá? Vocês vão ver pessoas falando de alcoólatras. O alcoolismo não é mais visto como uma deformação de caráter, é visto como um adoecimento. Os alcoólicos, ou os adictos, né? Os que sofrem de adição. Olha como é colocado a teoria básica de tudo isso, a formulação. Não sou eu quem ama o homem, ela o ama. Não sou eu quem ama o homem, ela o ama. Olha como é que a deformação, ele propõe a deformação. A deformação por meio da projeção acha-se necessariamente ausente nesse caso, visto que com a mudança do sujeito que ama, ao invés de se implicar, ele se exclui da implicação. Ele se explica, né? Com a mudança do sujeito que ama,
todo o processo é, de qualquer modo, lançado para fora do eu. Então ele se exclui de dono da própria história dele e agora passa a vivenciar uma sensação de que ele é amado por alguém que não é ele mesmo. Então, não sou eu quem ama o homem. Então eu me excluo de toda a história, não é eu amo ou eu odeio, eu não me implico, mas eu preciso. Então nós temos aí um princípio de inexistência da própria existência. Eu não sou nada, só sou alguém amado. Isso é muito básico, isso é muito, 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 muito narcisismo, um narcisismo extremamente primário, no momento em que eu não era alguém mesmo. Então os alcoólicos, para Freud, então, estão dentro desse caminho. E aí ele coloca também que no mesmo caminho os homens que sofrem de grandes ciúmes nas mulheres, né? Delírio de ciúmes nas mulheres. Não sou eu quem ama as mulheres, ele as ama. Então os delírios de perseguição contradizem o predicado, os delírios de ciúmes contradizem o sujeito. Os delírios os delírios de perseguição, que é o que a gente estava vendo no persecutório, contradiz o predicado. Eu o amo, eu não o amo. Esse predicado há uma contradição. Enquanto que o de ciúmes vai contradizer o sujeito não existe, ele é vazio, né? E a erotomania vai contradizer o objeto. Então ele faz essa brincadeira ligada ao discurso. Parece um pouco complicado, mas se vocês começam a observar de forma metafórica, isso fica um pouquinho mais simples, tá? E aí ele arremata com a questão da megalomania. Todos os psicóticos têm um pezinho na megalomania. O que é a megalomania, né? Manias de grandeza. Mania de grandeza. Projetos muito altos, muito exuberantes. Nada é pequeno, tudo é muito grande. Tudo é um mundo, é Deus. Olha, Schreber, ele não se basta dizer assim, não, eu vou mudar. Deus vai me mudar. Mas Deus só não vai mudar ele, não. Deus vai fazer ele ser a primeira mulher dessa nova geração da humanidade. Então Deus vai transformar ele nisso. É megalomaníaco. Síndrome de Messias, síndrome de Salvador de tudo. Percebam o perigo que nós temos que nos ausentar? Pessoas, entre aspas, curadas, não serão megalomaníacos na sua pretensão de cura. Hoje, no grupo de supervisão, foi postado a seguinte questão. Sobre uma paciente que está andando em círculos. E uma coisa que eu pontuei mais ou menos, mas assim, não tive tempo para pontuar melhor sobre isso, mas o que eu colocava os psicanalistas, diferente de outros psicoterapeutas, existem várias psicoterapias, ele tem que abrir mão do desejo de curar. É por isso que é aquela pergunta, a psicanálise cura? Claro que cura, mas não pretende. Ela não pretende. A psicanálise só pretende ajudar aquele assujeitado tornar-se sujeito. Isso vai curá-lo, mas não pretende. Ao ouvir alguém no consultório, eu simplesmente tenho que entender o meu papel não megalomaníaco, não erotomaníaco, não delirante, não um papel de eu vou resolver e eu sou o bambambam e eu dou conta. Não, eu tenho que ter uma orelha grande para ouvir aquela pessoa. Eu tenho que simplesmente ser escuta. Eu tenho que confiar que aquela pessoa dá conta de falar de tudo que está engasgado nela. Eu me lembro de uma paciente que eu atendi ela uma vez só. Isso para mim me chamou muita atenção, porque quando ela foi encaminhada para mim, o médico, um psiquiatra, mandou e disse assim, precisa de psicoterapia por muito tempo. Ele colocou desse jeito, precisa de psicoterapia por muito tempo. Aí ela veio, eu marquei 2 sessões, eu atendi ela por 2 horas. E ela começou a falar, entrou na sala, começou a falar, e ela terminou de falar 2 horas depois. Depois de 2 horas, eu praticamente não falei nada. Ela disse, nossa, acho que eu falei um pouquinho, né? Nem deixei você falar. Eu olhei para ela e falei, mas é assim que funciona. Aí ela disse assim, nossa, como eu tô leve, como foi bom para mim. E ela pagou a sessão, foi embora, nunca mais a vi. Aí o que eu pensei? Falei, não gostou da terapia, né? Não teve empatia com o terapeuta, isso acontece. Eu não sou a Coca-Cola do mundo, no mundo que só tem a Coca-Cola, né? Eu sou um dos refrigerantes.
Tem vários. Né? Alguns gostam de Coca-Cola, outros gostam de Pepsi, outros gostam de Guaraná, outros gostam de água e assim por diante. Então, eu tenho que acalmar o que? O meu narcisismo. Não gostou? Ok. Passa um tempinho, uma paciente me procura. Olha, eu conheci fulana de tal, ela falou tão bem de você, que você mudou a vida dela. Ela é uma, e eu percebi que a vida dela mudou depois que ela veio aqui para você atender e eu queria marcar um horário com você. E aí, essa outra paciente eu atendi mais de ano. Mas o que foi interessante? Um atendimento. A pergunta foi feita para Freud. Né? Seus pacientes que ficaram com você 1, 2 meses, eles são curados? Freud diz, claro, ninguém volta mais vazio quando nós permitimos que eles se enchessem de si mesmos de alguma forma. Então, não há atendimento que não surta efeito. A grande questão é que talvez não surta o efeito que a gente queira. Olha, megalomania. Vocês vão perceber que tem muitos psicanalistas não tratados. Muitos psicanalistas que precisam estar na crista da onda, precisam se destacar. Vocês nem todos participaram, alguns já participaram de alguns grupos, discussões de psicanálise. E vocês vão perceber que alguns são meio pavão, né? Precisam aparecer, precisam estar no foco, precisam mostrar que estão com razão. Quando você olhar e assistir cenas como essa, é interessante você dar uma risadinha, olha, a saúde mental estar em dar risada de si mesmo. Você talvez dizer assim, poxa, eu não tratado talvez fosse daquele jeito. Mas eu tratado, por que fazer isso? Por que entrar numa neura tão grande em conceitos que eu não preciso ter razão? A psicanálise pretende a cura pelo amor. E o que é a cura pelo amor? Olha aqui, o megalomaníaco. Não amo de modo algum. Não amo ninguém. Eu só amo a mim mesmo. Isso é megalomania. Não amo de modo algum. Não amo ninguém. Eu só amo a mim mesmo. Então, não há capacidade de fato, amar no megalomaníaco. O louco também está nesse episódio. O paranoico que caminha dentro disso. Então, é uma supervalorização sexual do eu. Ô, Orlando, mas isso tem a ver com sexualidade? Tudo tem a ver com sexo. Né? Nem tudo tem a ver com um ato sexual, com relação sexual. Mas tudo a ver tem com a proporcionalização de prazer, de realização, de dar conta, de alcançar um êxito, de sedução. Tudo tem a ver com isso. É uma supervalorização sexual do eu. Freud considera a megalomania uma manifestação hiperbólica da natureza infantil, a grande criança, né? Cujo sacrifício, as considerações sociais, não foi efetuado como deveria ter sido num desenvolvimento normal. Então a megalomania é uma infantilização. Então quando você vê seu chefe, ou seu líder, ou um parente que você percebe que ele se exalta muito, você tem que olhar e falar assim, que legal, é uma criançona. Por isso a saúde mental está em dar risada. Então quando você vê uma pessoa precisando muito impor o seu papel, ele é uma criança. É uma criança que se ama tanto, e quem se ama tanto não tem capacidade de amar, porque eu só posso amar o outro. Se eu me amo tanto, então eu tenho duas saídas. Eu me amo. Eu só me amo. Ó, eu só amo a mim mesmo. Eu tenho duas saídas. O outro não existe, então por isso eu só amo a mim mesmo. E a segunda saída, que é a mais óbvia na psicose. Eu não existo, só existe o outro, por isso eu me amo sendo o outro. Isso é psicose. Um é perversão, o outro é psicose. Ok? Bom, aí Freud vai trazer uma discussão sobre delírio e parafrenia. Parafrenia. Uma mente paralela. Uma realidade paralela. Nós estávamos trazendo a psicose como um processo persecutório. Né? Todo esse processo paranoico. Uma mente paralela. Então ele fala agora sobre a parafrenia. Olha como é que ele coloca isso. Opa, vou ser uma tela a mais. A Freud não escapa que ambas as enfermidades, né, delirante e parafrênica, né, ambas as enfermidades dificilmente se mostram em sua forma pura, sendo mais frequente que se apresentem combinadas. É assim que o propõe para o caso Schreber. Olha como ele propõe nesse caso específico. A partir do fato de que, na produção de uma fantasia de desejo,
e de alucinações, ele apresenta traços parafrênicos, enquanto na causa ativadora do emprego do mecanismo da projeção e no desfecho exibe um caráter paranoide, uma mente que não é a dele mesmo, uma mente que vai depois talvez dar o confronto da esquizofrenia, divisão da mente. Aqui é uma mente paralela, uma voz que eu escuto, uma sensação, etc. A Freud... opa, avançando a telinha aqui. Os delírios da paranoia, né, e as alucinações da parafrenia, os delírios da paranoia e as alucinações da parafrenia conseguem já interpretar bem o que é delírio, o que é a alucinação, delírio, crença. Ninguém gosta de mim, todo mundo me ama, eu sou o ser mais importante do mundo, eu não presto para o mundo, isso é delírio. As pessoas estão contra mim, as pessoas estão ao meu favor. Deus me ama, Deus me odeia. Todo esse comportamento é delirante. Delírio é errado? Não. Nós todos deliramos. A grande questão é o reconhecimento de que ele é seu, de que ele é vindo de fora. E a alucinação? Minhas sensações são enganadas. Eu vejo que não existe de fato. Né? Mas como é que eu posso ver? É porque a minha visão é construída dentro do meu cérebro. Eu não vejo as coisas tais quais elas são. Vocês, por exemplo, estão me vendo por conta de uma lente. Uma lente que está captando a luz. Se eu tampo a luz, por exemplo, tampo aqui a luz, diminuiu o brilho da minha cor. Ficou mais claro. Mas a minha pele, de fato, é dessa cor ou é dessa cor? Dependeu da luz, do diafragma da lente, etc. Tudo isso é o componente. O meu cérebro constrói imagens. Então, se ele constrói imagens que conferem com a realidade, ele pode construir imagens que não conferem. Hoje, a neurologia deixa isso explicado com muita clareza. Mas eu posso me enganar com cheiros, eu posso me enganar com escutas, com vozes, com paladares, com toques, sentir toques que na verdade não estão... E com sensações, tá? Freud não trabalhava ali com a questão da amígdala que nós temos bem no meio do cérebro, que é a nossa glândula pineal, que é essa percepção. Hoje nós sabemos que muitos peixes abissais que moram lá no fundo do mar, onde não tem nenhuma luz, eles enxergam, mas enxergam com eco, igual um morcego, igual um golfinho. Então, não, eles enxergam com uma sensação ditada por sua glândula pineal. Elas são muito grandes, é uma sensação que caminha por meio da eletricidade, etc. Nós sentimos a presença de uma outra pessoa pela eletricidade. Um coração é afetado por outro coração a 3 metros de distância. Então, assim, 3 metros, né? Eu estou aqui da câmera a 1 metro. Imagina 3 vezes essa distância. Se tiver uma pessoa, ela vai afetar o batimento do meu coração. Então, tudo isso dentro de uma realidade. A alucinação falsifica isso. Com base em quê? Numa fantasia que eu construí. Se quiserem conhecer um pouquinho de fantasia e se divertir um pouquinho, sentir um pouquinho de medo, assistam um filme antigo chamado Os Outros. Vale a pena. Não vou dar spoiler, porque daí eu destruo o filme. Tá? Os Outros. Assistam, vale a pena assistir. Assistam sozinhos, no escuro, uma sexta-feira, para dar mais medo ainda, porque se for 13, melhor ainda. E depois tentem dormir. Vale a pena, o filme é bom, tá? Os Outros. Bom, após a catástrofe... Isso é perversão? Infringir o sofrimento. Atos de perversão. Isso é perversão, hein? Você assistiu, Leslie, esse filme? Se eu estou pensando que é o que é, eu assisti. É da mulher que mata os filhos? Hã? A mulher que mata os filhos? Os filhos... Isso, com a Nicole Kidman, exatamente. Umas 3 vezes assistiu. Assistiu 3 vezes? É impressionante ele, né? Cinema ainda. É impressionante. Não, você sai chocado, né? Você sai chocado. Não vamos contar o fim para quem não assistiu, tá? Não pode dar spoiler, mas não é o que é. Você vai descobrir que você foi enganado. E aí você fala assim... Mas não é o que parece que é. Mas não é o que parece ser, mas é bom.
Quem que falou que ela morre no final e mata o cachorro enforcado? No só livro. O gato que ela mata. O gato que mata ela. É o Carlos. O gato que mata O ela. gato que mata. Não, é um filme nos leva muito a pensar muito, né? É bem interessante, é bem muito curioso mesmo, né? E quantas vezes nós somos os outros, né? Ou quantas vezes os outros somos nós? Olha, isso é psicose. Isso tem a ver com a psicose, é bem interessante. Então, olha só, após a catástrofe, o paranoico reconstrói seu mundo através do delírio. Pronto. Freud traz aqui o tchan, o ato da construção da psicose. Precisa haver um desfecho, uma frustração tamanha, cujo ego não suporta. Tenta imaginar eu com os meus 110 quilinhos, já estou com 110, gente. Meu Deus, esse isolamento tem que acabar para eu perder pelo menos. Eu tinha que perder 10, agora tenho que perder 20. Né? Com os meus 110 quilinhos, sentado, eu comprei uma cadeira nova. Né? A minha coluna hoje já melhorou bastante. Né? Uma cadeira um pouquinho que é ergonômica, está contornando a coluna, acabou bastante da minha dor. Mas assim, agora tenta imaginar, quando eu fui comprar, a primeira coisa que eu vi é qual o peso que ela suportava. Aí lá, suporta 150 quilos. Eu falei, então eu dou conta. Agora imagina, eu pego uma cadeira daquelas de plástico. Tá lá que suporta 100 quilos, mas você sabe que é mentira, só suporta 80. Aí você tranquilamente senta com seus 110 quilinhos, né, Orlando, tá? Seus 110 quilos, senta naquela cadeira, vai pro chão, quebra. Não tem jeito. E assim, aí o que a gente faz, né? Quando vai num lugar que tem cadeira de plástico, põe 2, 3, uma em cima da outra, para ver se ela não quebra. Então, assim, o que ele está colocando é assim, existe um momento de quebra. O neurótico é o salgueiro do Carlos, né? Ele enverga e não quebra, né? E não dá a lambada, né? Mas Carlos, tem uns que acho que é bambu mesmo, né? Que enverga e depois dá uma lambada em alguém que está perto. Alguns pode ser salgueiro, a gente pode manter os dois exemplos. Mas nós vamos ter a estrutura que se quebra, ela quebra. E ao quebrar, o novo que ela constrói não é mais o que estava anterior. É baseado na fantasia. Uma fantasia construída. É por isso que ele diz assim, após a catástrofe, o paranoico reconstrói seu mundo. Por quê? Porque ele tem que viver. Mas como é que ele reconstrói? Ele reconstrói de forma saudável através do seu delírio. Um filme que eu queria que quem não assistiu precisa assistir, chama-se A Praia, com aquele que fez Titanic, o DiCaprio. A Praia? Alguém me ajuda lembrando se é esse nome mesmo? Não é A Praia é um outro filme dele. A Ilha. Orlando, a Ilha do Medo. A Ilha do Medo, isso, A Ilha do Medo, perfeito. Obrigado, Andréia. A Ilha do Medo, gente. Então, assim, não vou falar muito sobre a Ilha do Medo, mas a tarefinha, queria que vocês assistissem. Quem já assistiu já pode depois, na próxima aula, responder. Né? Mas assistam e me digam, é psicose ou neurose? Ele é de uma estrutura neurótica ou psicótica? Os mecanismos são do ego. Existe delírio, existe alucinação. É psicótica ou neurótica? Né? Ele morre no final e mata o cachorro também. O cachorro que acompanhou ele o tempo todo, no finalzinho, ele dá um tiro na cabeça. A Ilha do Medo, gente, vale a pena assistir 2 vezes. Né? É um filme também que faz a gente se perguntar o que você faria no lugar dele. Eu ia te perguntar assim na próxima aula. Você faria o que ele fez ou seria diferente com a cena pela qual ele passou? Né? Olha como é que Freud coloca assim. Constrói-o com o trabalho de seu delírio. A formação delirante, que presumimos ser o produto patológico, é na realidade uma tentativa de restabelecer um processo de reconstrução. Outro filminho para vocês assistirem. Dom Juan de Marco. Esse filme me traz lembranças maravilhosas, né? A minha primeira turma de psicanálise, de formação em psicanálise em Brasília, eles desenvolveram um projeto piloto maravilhoso, que era não era só de assistir filme, eles faziam um evento mensal em que o anfitrião apresentava um filme, uma dinâmica,
e recepcionava. E nós fomos para uma chácara de um colega, foi maravilhoso, ele nos recepcionou com um almoço maravilhoso de comida de roça, né? E foi bem na fronteira entre Brasília e Goiás, ali perto de Santo Antônio Descoberto, né? Tem umas chácaras boas ali naquela região. E nós assistimos Dom Juan de Marco. Eu vou mandar para vocês o videozinho desse encontro, só para deixar vocês com vontade, que quando acabar o isolamento do Covid, vocês vão querer alugar uma chácara para a gente correr para ela para fazer a mesma coisa. Assistir um filme, fazer um franguinho caipira, né, para comemorar e fazer o que foi feito. Foi muito gostoso. Dom Juan de Marco fala de psicose. O Marlon Brando, que é o consolo de eu poder engordar um pouquinho, porque o Marlon Brando foi classificado como o homem mais bonito do mundo, virou uma bola, né? Então, se ele podia engordar, por que eu não posso, né? Então meus 10 quilinhos ainda eu tolero ele um pouquinho, né? Então, o Marlon Brando é um psiquiatra que está com o casamento em crise por conta da idade. Ele está velho, gordo, o casamento perde o brilho, não é a esposa que perde o brilho, é o casamento perde o brilho. E, de repente, ele encontra aqui um louco que diz que é Dom Juan. E é interessante a sacada, percebe? Ele é um psiquiatra, né, que trabalha numa clínica psiquiátrica. Ninguém consegue tirar o Dom Juan, que é o Johnny Depp, né? Johnny Depp novinho. Ele está no alto de um prédio e com uma espada na mão, e o bombeiro tenta chegar perto dele e ameaça com a espada, falando em espanhol. Aí o Marlon Brando chega e ela fala: poxa, eu estava dormindo, vocês me tiram para vir para cá. Fala: porque ele não quer sair. E ele fala assim: que você está fazendo aí? Aí o Johnny Depp, que é o louco, diz assim: quem é você para mandar eu sair daqui? Aí o Marlon Brando olha assim: eu sou o... E dá um título de nobreza fulano de tal. E vim convidá-lo para que desça e venha para o meu palácio. E aí o Johnny Depp: oh, claro! Né? E ele vai e segue ele. E é muito interessante. Quando chega lá, a junta psiquiátrica, a junta dos médicos, na supervisão deles, eles acham que deveriam medicar o Johnny Depp. Só que o Marlon Brando está aprendendo muito da vida com o louquinho dali. E está reconquistando o casamento dele. Então é muito interessante. Quem não assistiu Dom Juan de Marco está perdendo muito, porque é um filme maravilhoso de trazer leveza, de perceber que é isso que Freud fala, que o louco, o paranoico, agora o parafrênico, né, ele constrói com o trabalho do seu delírio. Então a nova história é construída com base naquilo que ele montou como sendo ele. Pode falar, Leslie. Orlando, mas não tem uma parte do filme desse Dom Juan de Marco que você disse que ele é psicótico, que ele é louco, mas tem uma parte do filme em que ele está conversando com o psiquiatra e ele diz assim, que ele tinha que tomar os remédios e ele não tomava, lembra? Isso. Tem uma parte que ele não tomava de jeito nenhum. Aí tem uma hora que ele vira pro psiquiatra e ele fala assim: eu sei que eu tenho que tomar, eu sei o que você está dando para mim, eu tenho que tomar tal, ele fala lá, mas eu não vou, dentro do consultório. Sim. Que é aí que o psiquiatra dá um clique nele, que ele acompanha o outro na loucura, Você lembra disso? Sim, lembro. Tem então, essa cena. o Johnny Depp, o personagem do Dom Juan de Marco, ele tinha... Isso que eu fiquei empolgado. Ele tinha lucidez, picos de lucidez, ou ele queria viver na loucura que ele vivia, mas ele sabia que não era aquilo? Pois é, isso é interessante a gente pontuar. Porque só tem essa cena e eu não me lembro, não resgato. É a única cena do filme que mostra a consciência que ele tinha da situação. O resto todo não. Mas, por exemplo, esse caso do Schreber que Freud está falando... quando ele encontrava com a mãe dele, lembra? Sim. Quando ele encontrava com a mãe dele, ele era ele mesmo. Sim, exatamente. Então, mas aí vem a questão. São parafrenias, são mentes paralelas. Que precisam das outras partes que não são reconhecidas como ele. Será que ele vive isso? Tudo bem, é uma literatura, é uma arte, né? É uma obra de arte construída ali que caminha na ficção. Mas ela traz essa discussão, esse ponto que você está trazendo, eu estou entendendo. De fato, ele é psicótico ou ele era um neurótico que, como na Ilha do Medo, e eu acabo dando spoiler, né? Eu gosto disso, como na Ilha do Medo, ele precisa enlouquecer.
Você usa da loucura como única saída, você não tem outra saída. Que é aquele mesmo caso do David Carradine na série Mental, que ele precisa enlouquecer, porque a vida é tão angustiante que é melhor ser louco do que não. É possível. Você lembra que ele não sabia quem era o pai dele, Uhum. né? Ele era pobre, não sabia quem era o pai dele, e ele também ficava consciente quando ele estava com a mãe. Uhum. É algo que a gente pode discutir. Acho que uma ou duas cenas só que teve. É algo que a gente pode. Eu não me lembro por que ele passou a ser o Dom Juan de Marco, por que ele construiu essa história. Eu vi esse filme com o grupo, foi na turma da formação da. Tinha uma moça que ele gostava. Que deixou ele? Não, ela gostava muito dele, depois parece que ela não queria mais ele, uma coisa assim, depois eles. Aí vai dar spoiler. Então, talvez nós tenhamos aí alguém com uma estrutura neurótica, com surto psicótico e com uma vida psicótica por opção. É possível? É possível. Por quê? Porque o delírio e a alucinação são do meu ego, não são da minha estrutura. Só que a minha estrutura, qual é o diferencial? Que é isso que você está tocando, que está perfeito a sua fala, né? Será que a mente dele se dividiu? Ou será que ele prefere ficar escondido nesse delírio, nessa alucinação? Isso é possível. Isso é possível. Né? Então é por isso que, para a psicanálise, a psicose é estrutural. Nós encontraremos loucos que não são loucos. Querem ser loucos. Então a loucura não é realizada pelo meu desejo. Só é louco quem quer. Não. Não é louco quem quer. O psicótico, ele não tem controle disso. Então, tenta imaginar. Por exemplo, sabe onde vai ver esse quadro? Você chegou a assistir, Leslie, o filme comigo naqueles grupos que nós tínhamos de filme? Eu esqueci o nome do filme agora. Daquele homem que diz que é Jesus Cristo, negro. Ah, sim. O Mistério de Peter. Com o filhinho dele? Isso. Aquele homem, por exemplo, ali, ele alucina, ele delira, mas ele tem coerência e automaticamente ele não é psicótico, apesar de alucinar e delirar. Ele é um caso clássico de psicose, fenômenos psicóticos sem psicose. Que é talvez a proposta de Freud nisso. A gente vai ver como é que Lacan reconstrói essa história aqui, né? Mas isso que você está pontuando do Dom Juan talvez tenha isso. Eu tinha esquecido desse pequeno detalhe, mas tem essa cena assim. Vamos assistir e ver ele de novo, né? Esse quadro. Olha, os processos semelhantes encontramos nas alucinações dos esquizofrênicos. Então nós temos a diferença dos paranoicos e daqueles que dividem a sua mente. Então aqui, olha como Freud pontua, aqui mais uma vez, podemos considerar a fase de alucinações como uma luta entre a repressão e uma tentativa de restabelecimento por devolver a libido novamente aos seus objetos. Só voltando ao que estávamos falando antes, o que vai diferenciar nessa questão estrutural o psicótico do neurótico? Qual é a defesa que acontece no psicótico e qual é a defesa que acontece no neurótico, que podem, nas duas, ser delírio e pode ser alucinação? É que no psicótico existe o rechaçamento, enquanto que no neurótico terá o recalcamento. É o reconhecimento de que eu tenho algo dentro de mim, é os links libidinais dentro de mim, e o outro é excluído, a fora-exclusão. Né? Esse vai ser o único diferencial, mas os dois podem ter os mesmos sintomas. A Freud não escapa que ambas as enfermidades dificilmente se mostram em sua forma pura, sendo mais frequente que se apresentem combinadas, e assim que é o que o propõe para o caso Schreber. Então ele diz assim sobre esse misto, né? A partir do fato de que, na produção de uma fantasia de desejo e de alucinações, ele apresenta traços parafrênicos de uma mente paralela, enquanto na causa ativadora, no emprego do mecanismo da projeção e no desfecho, exige um caráter paranoide.
Então ele diz assim, que de um lado você tem uma mente que se constrói num paralelo, numa realidade paralela, e no outro você tem uma mente que te persegue. Então, num você tem a fantasia, então a parafrenia, e no outro você tem a paranoia, uma persecução. Você não reconhece o sentimento como seu. Um você viaja num delírio, o outro você não viaja só num delírio. Você entende que essa situação delirante te persegue. Então ele coloca esse caminho. Os delírios da paranoia e alucinação, da parafrenia, são vistos por Freud como tentativa de reconstrução. Isso a gente leu, né? Processo semelhante, encontramos aqui mais uma vez, isso nós já lemos. Então Schreber, resumindo, Schreber, diante da frustração de não poder ter um filho, essa é a frustração, que desse continuidade aos Schrebers, o desenvolvimento da fantasia de tornar-se mulher. Então, o Schreber tinha um delírio, tinha um desejo frustrado, e esse desejo frustrado, inclusive, deixava de ser uma ferramenta que impedia que ele realizasse o seu desejo homoafetivo. Então, há o desenvolvimento da fantasia de tornar-se mulher. Então, em sonho, ele traz isso. O afastamento dessa fantasia, né, ele repele, expulsa de si mesmo, projetando-a no mundo exterior, e posteriormente esse do mundo exterior se torna real, e após a catástrofe hipocondríaca, quando ele imagina então que ele está tão doente que tudo está derretendo dentro dele, a criação fantástica de um novo mundo. Então, Freud diferencia a abordagem que era normalmente feita pelo psiquiatra, era e ainda é, cujos estudos se exaurem no produto do delírio. Quer dizer, a psiquiatria acaba só olhando a cena delirante, olha, ele está doente, então temos que cessar, daquela que deve ser feita pelo psicanalista. Qual é essa? Que deve investigar os impulsos da mente que causam o delírio, bem como a história do seu desenvolvimento. Então ele vai dizer, a psicanálise tem que entender por que essa pessoa tem essa fantasia, que é o que a gente fez agora há pouco, eu e a Leslie conversando sobre a questão do Johnny Depp no filme do Dom Juan de Marco. Quer dizer, por que ele busca essa saída? Quais são as causas desse delírio? E como é que esse delírio se desenvolve? É interessante que ninguém surta de uma hora para outra, os caminhos vêm vindo. Ninguém se torna psicótico do dia para outro. Desde os 4, 5 anos de idade, a estrutura já existe. Dr. Weber entendeu que o delírio teve como motor a ambição do paciente de ser o redentor da humanidade e que o meio para isso era a sua emasculação, tornar-se feminino. E essa análise pareceu ser conclusiva sobre o caso. Foi que apareceu da psiquiatria. Olhou o delírio, interpretou o delírio, ok, é por isso. Isso me lembrou daquele psiquiatra que eu falei para vocês, ali da Clínica das Palmeiras, em que ele chega para uma paciente minha e a paciente chega para ele e fala assim, eu não consigo acreditar que o senhor, em 15 minutos me atendendo, chegue a um diagnóstico. Se eu faço análise horas e horas e a gente não chega ainda a um diagnóstico. E aí o psiquiatra diz para a gente, de fato, em 15 não, em 5. Porque se em 5 minutos eu não conseguir decidir quem você é de fato e sua doença, eu pode rasgar meu diploma. É um pouquinho megalomaníaco, né? São 10 anos para a gente fechar um diagnóstico de borderline. De 10 anos de tratamento em que a pessoa vai para o médico, vai para outro médico, vai para o psicólogo, e até que a psiquiatria, o médico é maduro e diz, não, de fato é border, porque estamos vendo isso repetindo há 10 anos. E um psiquiatra, na sua megalomania, acha que ele chega a um laudo de um paciente, vendo ele se levantando, o jeito dele andar, como é que ele entra na sala e a fala dele, ele fecha o diagnóstico. Freud diferencia, então, a abordagem, essas duas abordagens, né? Schreber, diante da frustração de não poder ter, isso aqui a gente já viu, votei a tela, né? Então, também, resumo, está voltando. Por que está voltando? O estudo das memórias de Schreber aponta hipóteses diversas. A fantasia de se transformar em mulher sempre seria um delírio essencial, inclusive um sonho que teve antes do primeiro internamento. Olha, havia prenúncios desse desejo dele.
O papel do Redentor ficaria em plano secundário. Aquilo que o psiquiatra percebeu não era o foco da questão. Inicialmente, o delírio de emasculação tinha como propósito, contrário à ordem das coisas, o seu abuso sexual por outras pessoas. Olha só o que ele percebe. E apenas depois veio a relacionar-se com a sua fecundação por Deus e com a subsequente criação de uma supercivilização humana, fim harmônico com a ordem do caos. Então ele está dizendo assim, a solução tomada delirante de Schreber não era, não me contava o problema dele, era a solução que ele encontrou. Eu precisava entender por que ele precisou ter essa solução. Foi precisamente esse delírio fundamental, transformação em mulher, em seu sistema de ideias, que permaneceu mesmo após a cura, concomitantemente com sua vida considerada socialmente apta. O papel de Redentor ficaria em segundo plano. Inicialmente, o delírio de emasculação. Isso aqui é engraçado, tá repetindo. As coisas. Foi precisamente esse delírio fundamental, transformação em mulher, sistema de ideias que permaneceu mesmo após a cura. Isso eu li 2 vezes. Estranho, está repetida a tela. Ok? Bom, o sistema delirante de Schreber, como ele coloca, para Freud, o sistema exposto nas memórias não segue um método claro, o que exige certo esforço para a organização, para organizar as ideias lá constantes para que se tornem mais compreensíveis. Não vamos esquecer que Freud está lendo a história escrita por uma pessoa que enlouqueceu. Segundo Schreber, não é segundo o analista, né? Segundo Schreber, os nervos do corpo estruturais, estruturas extraordinariamente finas, contêm a alma humana. Homens são compostos de corpos e nervos finitos, ao passo em que Deus é formado apenas por nervos infinitos e eternos. Visão do Schreber, tá? Freud não está divulgando essa causa, ele está analisando. Quando os nervos de Deus assumem qualquer outra forma material, são chamados de raios. Quando um homem morre, seus nervos sofrem a beatificação, processo de purificação que consiste em uma sensação de voluptuosidade sexual, antes de se unirem novamente com Deus. Nessa purificação, as almas aprendem a língua básica que é falada por Deus, um alemão vigoroso e um tanto arcaico. Deus era alemão, ainda tem esse detalhe. Além disso, para Schreber, havia um Deus superior e outro inferior, ambos independentes e em conflito. O primeiro era mais ligado ao povo da raça ariana e o segundo aos povos semitas. Ainda é nazista, né? Ainda coloca o Deus alemão superior ao Deus judeu. Opa, pulei aqui a tela. Cadê? Chega no chão, vimos essa parte, o homem morre, os nervos. Quando o homem morre, seus nervos, segundo Schreber, os nervos do corpo. Nossa, afirmou que, como Deus lidou por muito tempo apenas com os mortos, deixou de compreender os homens vivos. E foi por isso a compreensão de que Deus tornou Schreber por idiota e lhe submeteu a severas provações. Além disso, como Freud demonstra, esse Deus parecia incapaz de aprender qualquer coisa por experiência. A indignação de Schreber era tanta que se punha a escarnecer de Deus, mas ressaltando que ele era o único que tinha tal prerrogativa. Modo geral, Schreber encara seus problemas como a luta entre ele e Deus. Olha a gênese do problema dele. Ele e o pai, depois ele e o médico, e agora ele e Deus. Ao mesmo tempo, porém, Schreber lhe demonstra reverência, evidenciando uma relação bastante conturbada entre os dois. A realização de um sonho. Freud então conclui que o delírio de se haver transformado em mulher nada mais era do que a realização do sonho que teve antes de mudar-se para Dresden, não obstante ter lutado com tal ideia. Ok, bom, agora eu vou passar, acho que vai dar tempo, 8 horas, nós temos aí pelo menos 25 minutos, para a gente discutir como é que Lacan vê tudo isso, porque agora a gente vai ver a gênese dessa orientação
da compreensão da psicose nesse Lacan, né, nesse lacanismo. A chave, Lacan, de forma freudiana, vai dizer, a chave de tudo, a compreensão do fenômeno psicótico de Schreber se chama o nome do pai. A chave é o nome do pai. Olha como ele diz aqui. O pai, na medida em que é investido pelo significante do pai, intervém no complexo do Édipo de modo mais concreto, mais escalonado, por assim dizer. É nesse nível que a compreensão das coisas fica mais difícil. No entanto, dizem que é nele que se encontra a chave do Édipo, ou seja, sua saída. Como é que eu saio do Édipo? Como é que eu dou conta de deixar de torná-lo tragédia para torná-lo um drama onde eu sou sujeito? O pai, o reconhecimento do não do pai, o nome do pai. O não é uma simbolização do outro, dar sentido, dar significado ao outro. Ao falar, nos dirigimos ao grande outro, isto é, ao lugar virtual das possíveis combinações de traços significantes. Estudamos isso quando falamos do discurso em Lacan, né? Que a construção do neurótico ocorre por meio da função eu, tu e ele. E eu posso falar do ele para o tu. Ao construir essa triangulação, eu consegui, de fato, passar pelo Édipo, eu tenho a chave de saída do Édipo. O psicótico não dá conta de falar do outro para alguém, porque ele não é alguém, mas ele fala do outro como sendo alguém. Então a figura sempre corre, não do eu, tu, ele, mas do tu e ele, onde o psicótico não se inclui. Não há sentido para isso. Né? Mas, e se esse grande outro não for considerado um lugar simbólico? Né? Então tem eu, o outro e o grande outro, o outro do outro. Nesse caso, ele poderá ser sobreposto ao outro como um semelhante, um duplo, que nos exige ser o que dizemos ser. Aqui ele está fazendo, Lacan está especulando sobre a questão da construção da imagem especular, o ego ideal e o ideal de ego, como se os dois se juntassem numa coisa só. E agora, então, eu não tenho uma expressão de ser, mas eu sou obrigado a ser o que o outro quer que eu seja. Então eu deixo de ser alguém para só ser o que querem que eu seja. Então, nesse caminho, eu não tenho espaço para ser alguém. Então, o sofrimento é grande. E ele vai trata disso como o duplo sujeito, o tu. Olha, nesse caso, o discurso é despersonalizado, pois quem fala não é o eu, mas o tu, o observador. Aquilo que eu disse agora há pouco, nessa construção, o eu deixa de existir, deixa de ser sujeito. O outro, lugar do discurso, é tomado em Schreber como tu. Um corpo estranho que o alfineta. É outro enigmático, essencialmente imaginário, que está no nível duplo do sujeito, que é ao mesmo tempo seu eu e não seu eu. Então ele não se enxerga, mas se enxerga a partir do outro, em vínculo com o grande outro. Onde é que está Schreber, os desejos de Schreber? São fora-cluídos, são expulsos. Esse pai não interdita a relação ele e tu, porque não há relação, a incapacidade de amor eu-tu, porque eu só sou o tu. Consegue entender essa mistura de palavras, o eu, tu e ele? Em Schreber, só o tu subsiste. Isso é o princípio da psicose. O psicótico, só o tu subsiste. Existe uma ausência de ego. Segundo Lacan, o que caracteriza o mundo de Schreber é que o eu está perdido e que só o tu subsiste. A existência no domínio da certeza é algo característico da estrutura psicótica. Observa, a existência no domínio da certeza. Por isso, psicóticos são absolutos. Eles não têm dúvida de nada. É assim, acabou a história. Por isso não são, nesse sentido, analisáveis. Porque eles têm certeza de tudo. O estado de completude com o outro. Como eu não me referencio eu e o outro, que me refiro ao outro do outro, não tenho essa interdição paterna, então eu sendo o outro, eu tenho um vínculo completo com esse grande outro. A
não introdução da metáfora paterna. Que é a metáfora paterna? O não. A interdição paterna. Né? A existência da função de pai. Diferenciamos bem isso. Papel de mãe, função de pai. Ah, tem que ser um pai, tem que ser um homem. Função de pai. Né? A não introdução da metáfora paterna no universo de um indivíduo em desenvolvimento mantém-no na posição de objeto fálico da mãe. Já que, olha, observa bem isso aqui, a não interdição paterna não me faz, eu, nessa não triangulação, não me faz ser alguém para minha mãe, me faz ser um apêndice da minha mãe, ser o falo dela. Eu sou o objeto que faltava para tornar a minha mãe, essa que exercia o papel de mãe, completa. Então eu sou uma peça. Eu não sou um sujeito. Eu sou parte disso. A Mayra postou pra gente o desenhozinho do umbigo, que não foi cortado. É bem isso. Ao não cortar o umbigo do meu filho, eu, mãe, tornei ele pedaço de mim. E no momento em que eu deixo de existir, esse menino não existirá mais. Ele não, na verdade, nunca existiu. Essa é a metáfora. Isso aqui Lacan vai trazer. A posição de objeto fálico da mãe, em estado de completude com o outro. Olha, o psicótico não sofre. É por isso que eu falo, nossa, o psicótico vai lá e mata alguém. Ah, ele nem tem remorso. Ele não tem, ele está completo. Ele só obedeceu o outro. O outro manda ele matar, o outro manda ele trabalhar, o outro manda ele viver. E ele está pleno nessa plenitude. Ele não carrega culpa. Mas não é porque ele é um perverso, uma pessoa má. É porque ele é completo com o outro. Dado que a mãe e o outro se confundem nesse momento. Bates Motel mostra isso com muita clareza. Então não há uma diferenciação do sujeito do outro. Então existe o reconhecimento do outro, mas não se conhece a sua duplicação. Identificação. Opa, aí nós temos uma chave enorme. Eu só posso ser idêntico a mim mesmo, não ser semelhante ao outro. Idêntico só a mim mesmo. A é igual a A, é um termo lógico. A é igual a A. Não há é igual a não há. A é diferente de não há. São termos lógicos. Em termos lógicos, a identificação só ocorrerá comigo mesmo. Um duplo meu não será idêntico a mim, será o outro. Um gêmeo meu será semelhante a mim, mas não será eu mesmo. Eu só sou idêntico a mim mesmo. Então, existe um reconhecimento do outro, mas não se conhece a sua duplicação. Então, o psicótico não percebe que ele é alguém e o outro é o outro. Ele percebe que ele e o outro são um só, ou seja, aquilo que permite a diferenciação entre significante e significado, e, portanto, não há distinção entre o sujeito e o outro. Então, não se diferencia sujeito do outro. Há um estado de completude com o outro. Isso é um princípio da psicose. Olha, a não introdução da metáfora paterna no universo de um indivíduo em desenvolvimento mantém-no na posição de objeto fálico da mãe. É incrível, mas o maior gesto de amor que uma mãe pode dar ao seu filho é não torná-lo tudo para ela mesma. É complicado isso. Porque se o meu filho for tudo para mim, ao ponto de eu impedi-lo de viver, eu o impeço de amar. Porque ele só vai construir formas de amar se ele construir pontes entre o eu e o tu. E poderá então referir-se ao ele, e a expectativa que o ele carrega sobre ele, e a identificação ou não. Isso é essa triangulação. E em estado de completude com o outro, dado que a mãe e o outro se confundem nesse momento. Psicose. Então, o psicótico não tem corpo, não tem vontade, ele não luta, ele não tem angústia, ele não suporta a frustração. Opa! Também os neurastênicos não suportam a frustração. Mas são histéricos, borderlines. Por quê? Porque o psicótico não suporta a frustração. E o neurótico terá que suportar a frustração, terá que suportar o não. Isso é o que me diferencia.
O Border está no meio do caminho. Ele é neurótico, ele tem alguns significantes, há uma interdição paterna acontecendo, ele é sujeito dos próprios desejos, mas ele sofre com o não. Ele não dá conta de dar não para si mesmo. Existe o reconhecimento do outro, mas não se conhece a sua duplicação, ou seja, aquilo que permite a diferenciação entre significantes e significados. E, portanto, não há distinção entre o sujeito e o outro. Eu me lembro de um pacientezinho, era uma história bem triste, a história dele, ele é fruto do abuso do avô. O avô dele abusou da mãe dele desde quando a mãe tinha 8 anos. Quando a mãe teve sua primeira ovulação, o avô dele engravidou a mãe. E aí fugiu para a Bahia, e a mãe, então, tem esse filho. E é uma história triste, porque com 8 anos ela foi à delegacia, denunciou o pai. 8 anos. Quando o delegado chama a família, a avó chega para ela chorando e implora e diz assim para ela: seu pai vai ser preso e vão matar ele na cadeia. Não faz isso com seu pai. Aí a menina de 8 anos chega para o delegado e diz que é tudo mentira, que ela tinha inventado isso. Ela volta para casa. A partir dali, ela não é mais abusada só pelo pai. Só pelo pai. Ela passa a ser abusada pelos tios também. Por quê? Porque agora ela não presta. Ela mentiu sobre o pai, então ela merece ser corrompida. Então ela sofre todo tipo de abuso dos 8 até os seus 11 anos. Com 11 anos, ninguém mais precisa contar que ela era abusada, porque ela engravida. O pai foge e ela tem esse filho. Quando eu conheci esse caso, o menino tinha 15 anos. Acho que 15 anos. Então, somando 12 anos mais 15, ela tinha 27 anos de idade. Uma moça bem inteligente, com sofrimento enorme, casou-se com um homem abusador, abusava dela ao ponto de estuprá-la a cada ato sexual, penetrá-la com objetos, com madeira, cabo de vassoura. Esse nível de violência que ela sofria. Ela passou a ser minha assistida no trabalho de Maria da Penha. O marido também foge nesse contexto, e eu encaminhei ela para ser atendida por uma aluna minha e comecei a atender o filho dela. O filho dela foi meu paciente. E o sofrimento ela não conversava com o filho, ela odiava o filho, só que ela não podia dizer para o filho porque ela o odiava. Então ela não conversava com esse filho, tinha dito para o filho que o pai dele era o namorado dela, que sumiu. Então o filho cresce sem saber de fato quem é o pai, ele cresce sob a figura de um segredo. O filho dormia na cama da mãe, 15 anos, dormia com a mãe, numa cama de casal, os dois dormiam, extremamente apaixonado pela mãe. E eu me lembro que um dos jogos que eu fazia com ele eram jogos para ele perder. Então, alguns jogos viciados que você faz o seu paciente sempre perder, porque você já domina todas as técnicas desse jogo. E era incrível o sofrimento desse menino ao perder, ele não suportava a frustração. E eu me lembro do dia que eu deixei ele ganhar, nossa, foi assim, um delírio, foi um êxtase, era desproporcional. Né? Não foi possível identificar a estrutura dele, era um menino passivo, sofrido, que não demonstrava suas emoções, falava manso, muito calmo, mas quando ele ia contar sobre as reações dele na escola e a fala sobre ele, era um menino extremamente agressivo. Né? Havia uma homossexualidade ali, tendo em vista que ele só se vinculava com meninas, todas as amigas dele, ele não tinha amigos, mas que não refletia ainda numa sexuação homossexual, mas havia uma identificação homossexual. Depois eles interromperam o processo de tratamento. Mas só para contar para vocês assim, isso é a formação de um psicótico. Esse menino tinha tudo para ser psicótico. Dormia com a mãe, vinculado à mãe, se identificava com a mãe, tudo era em torno da mãe. Não existe dúvida mais profunda sobre o que pensam de uma narrativa ou mesmo sobre a sua própria crença no que ele descreve como sua vida, por mais que às vezes ache estranho. O psicótico tem certeza de tudo. Cuidado, se você tem certeza sobre todas as coisas, seu pezinho está lá na psicose, olha só. Inexiste a dúvida.
Por quê? Porque é um delírio, eu construo uma história e agora eu tenho certeza dessa história. É curioso que a saúde mental está em duvidar até de mim mesmo. Será que eu estou certo? Será que isso é verdadeiro? A megalomania, a erotomania, o delírio persecutório, eles são absolutos, por isso os psicóticos são absolutos. Se vocês conhecem psicóticos, vocês vão perceber que eles são absolutos. Por isso, nunca, 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 coloca um nunca em letra maiúscula, pensem em hipnotizar, em sugestionar um psicótico. Por quê? Porque eles são absolutos. Então, se você induzi-los a imaginar que eles são fortes, então eles vão acreditar nisso e eles irão a todo limite. É como se você dissesse, olha, você consegue voar, então ele pula da casa para voar. Porque ele acredita, ele delira. Delírio é crença. Né? Então, por isso, a admissão da existência da autoridade, a alteridade, inclusive o endereçamento a eles, como no caso de Schreber, quando escreve a sua esposa ou a Flesching, ou ao leitor, mas não existe dúvida mais profunda sobre o que pensam de sua narrativa. Então eles duvidam do outro, mas de si mesmo não. O delírio, Lacan começa a teorizar que esse delírio, essa história construída, ele é um tapa, né? Um tapa-furo. Ele tapa, tampona o furo. O delírio, portanto, está na psicose, tapando o furo, desencadeador da constituição psíquica de um sujeito neurótico. Opa, o neurótico precisa ter a falta, o furo precisa existir para que a nossa energia seja drenada, para que a gente sinta falta, sinta vazios, tenha crises de tristeza, tenha angústias, tenha momentos de choro, momentos de lucidez, momentos de arrependimento. Esses são os furos da nossa vida. O psicótico tampa. Ele tapa todos esses buracos, né? Desencadeador da constituição psíquica de um sujeito neurótico necessariamente incompleto, isso é neurótico, incompleto, insuficiente e assim desejante. Então, se nós queremos um consolo por sermos pessoas que deprimem, entristecem, têm crises de raiva, mudanças de humor, né? O consolo é que nós somos, entre aspas, normais. Né? Os neuróticos são normais. Os neuróticos procuram tratamento. Psicóticos não procuram tratamento. Alguns pacientes falam assim, eu não fazia terapia porque dizem que só louco procura terapeuta, procura psicanalista. É o oposto. Louco não procura a terapia. Trazem ele para a terapia. O pai, a mãe, o tio, o avô, o parente, eles trazem. Olha, você tem que fazer um tratamento, vamos lá. Não precisa, não, tem que... Eles não vêm, eles são trazidos. Agora, quem vai? O primeiro indicador que a gente vê de sanidade mental é quando a pessoa fala assim, olha, eu queria saber se eu sou ou não louco. A brincadeira que eu faço, olha, essa é a certeza de que você não é louco. Eu tinha uma colega, uma psicóloga, ela fez estágio comigo em Brasília, e ela foi atender um bipolar. E foi interessante, porque eu estava na minha sala, foi o primeiro bipolar que eu assisti e acompanhei a história da evolução do sintoma da depressão até os episódios maníacos e o acompanhamento. E eu atendi a família. Foi uma experiência bem interessante porque a minha vontade era internar a mãe e o pai. A mãe chegou na minha sala, numa promotoria de justiça, uma sala grande, tinha a minha mesa, mas a mesa de uma estagiária que me dava suporte, estagiária no nível médio, e a mesa de 2 estagiários de psicologia na minha frente. Então eram assim 4 mesas. E aí eu fui atender, quem na verdade estava atendendo era estagiário de psicologia, e aí só que ela saiu para atender, ela começou a atender, começou a ver uma bagunça, e de repente entra em cena a mãe do rapaz, o pai. A mãe do rapaz pega uma Bíblia e começa a dizer pela Bíblia que não sei o que o filho tinha, descrevendo todo o fenômeno com base na religião, de forma muito convicta. Eu olhei aquela cena, pedi para a estagiária, falei assim, fulana, leva ele lá na sala, qual é a história dele? Aí ela levou, saiu com ele, aí eu fiquei com a mãe, com o pai e com a irmã. A irmã era mais lúcida.
Aí, em determinado momento, a mãe me dando um sermão e falando pela Bíblia, que pela Bíblia as pessoas não adoecem, aquele é demônio, que não sei o quê, que não sei o quê. E eu falei assim, minha senhora, eu amo a Bíblia, eu creio que é a palavra de Deus, mas não é isso que está no caso. Eu falei, tinha que treinar uma mulher muito absoluta, né? Pessoas muito absolutas desconfiem que ela tem um pezinho ali na psicose. De repente, me chega a estagiária de psicologia e diz assim, Orlando, preciso falar com você. Aí eu tenho que deixar os dois, o casal, né, os três ali do lado. Vou para outra sala do lado, nós tínhamos uma sala de terapia de grupo. Vou para a sala do lado, ela está em desespero e ela diz assim, eu não consigo atender, eu... em prantos, em choro, mas o que aconteceu? Eu falei, não, ele está bem, o rapaz está lá na sala, mas eu vou precisar ir para o meu supervisor. Então ela já liga para o psicanalista dela, para a supervisão dela, já sairia dali para ali depois de conter o choro. Para resumir a história, ela tinha medo, esse era o que levou ela a fazer curso de psicologia. Ela tinha medo de ficar louca. Teve alguns problemas, né? Então tinha medo de ser louca. E pela primeira vez na vida ela estava atendendo alguém que estava descrevendo uma loucura vivenciar. Ela tinha lido, estudado, ela já estava, ela acho que estava no 8º semestre, estava quase se formando, mas ela não tinha atendido especificamente uma pessoa que descreveu com clareza como ele enlouqueceu. Então a notícia boa que eu dava para ela, falou assim, olha, a grande vantagem é que normalmente quem tem medo de ficar louco não vai ficar louco. Porque o louco ele é convicto de que ele está bem, de que ele é o dono da razão. E aí eu brinquei, a mãe do rapaz é louca, no caminho dela. E o filho é bipolar, né? E o caminho dele, infelizmente, era de maníaco depressivo. É um caso que eu já contei em outras aulas de um rapaz que perde a namorada em Minas, vai para Brasília, e em Brasília ele tem um surto no Obcursos, e ele começa a dizer que a menina era a namorada dele, a menina nem conhecia ele, e ele estava estudando para o concurso da Polícia Federal, de repente ele já é um policial federal, e ele é internado nesse quadro, dizendo ser um policial federal. Voltando para Lacan aqui, né? Nós estamos fechando o nosso horário, mas olha, um pai desencadeia a psicose. Observa só. Um pai desencadeia, não é um pai. O nome do pai não permite a existência da psicose. Um pai desencadeia a psicose. Como a irrupção de um pai relaciona-se com o desencadeamento da psicose, deve-se tentar entender, primeiramente, o significado da irrupção de um pai, é como Lacan denomina, no surgimento da psicose. Depois, como empuxo a mulher, se insere nesse contexto, puxo a mulher, se insere nesse contexto. Né? Desculpa, empuxo a mulher, repetiu 2 vezes a frase. Então, na semana que vem, nós vamos continuar a partir daqui. Vamos discutir o que significa para Lacan um pai. Tá? Vamos a partir disso, e aí a gente já vai entrar nas discussões nosográficas sobre isso. Eu quero só retornar aqui, interromper a projeção, para que eu dê uns 5 minutinhos para a gente discutir, trazer as dúvidas, falarmos sobre algumas coisas que precisam ser faladas ou não. Né? Tenso, denso, tenso e denso, com T e com D. Sou todo ouvido agora, pessoal. Para dúvidas, questionamentos. Como eu não sou psicótico, primeiro fenômeno psicótico. Como eu não sou psicótico, eu não vou ser absoluto. Então, me questionem. Talvez alguém tenha razão e aí eu volto atrás só para não ser psicótico. Compreendido, pessoal? Dúvidas? Questionamentos? Todas. Dúvidas todas. E um pouco mais, né? Se a gente puder ter mentes paralelas, essas mentes também trazem dúvida. Mas... Ainda bem. Sinal de lucidez. Né? Se temos dúvidas, somos lúcidos. Ou burrice, né? Burrice eu creio que não. Burrice. Será que ela existe?
Eu creio que não. Esse é um grande engodo da educação. Fechamos aqui? Algum de vocês tem algum filme para indicar, fora aqueles que eu passei para vocês? Então eu vou ver se eu passo uma listagenzinha atualizada. Tente assistir pelo menos um. Tá? E eu vou mandar o videozinho da turma lá de Brasília, que a gente fez o encontro na chácara, só para matar vocês de desejo, de inveja, né? A gente não pode se encontrar por conta do isolamento, mas aí eu vou instigando vocês, né? E quem sabe quando a gente tomar a vacina russa, né? O governo do Ratinho. Eu escutei uma história hoje que achei bem interessante. Dizem que a vacina russa nem foi testada em ratos. Porque não precisa, tá mandando pro ratinho. Era piada, gente, vocês dão risada. Porque o quê, Orlando? Porque vai ser testada no ratinho. Não é o ratinho que tá fazendo. Vocês viram como eu comecei a contar piada, né? Eu já aviso, tem que dar risada porque é piada. Mas ela não passou por todos os testes mesmo. Não, por isso diz que nem rato foi testado ainda. Já estão testando logo em humano, né? Já testaram na filha do Putin e agora o ratinho está fazendo convênio para testar nos brasileiros. Né? Vamos ver que rolo vai virar isso. Só não podem assistir Resident Evil nesse meio tempo, né? Ou nem a lenda, eu sou a lenda. E se assistir, não toma vacina, não. Aí a psicose toma conta, nos leva para um delírio coletivo. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. E a gente vai se encontrando no WhatsApp com as nossas falas. Tá ok? Um abração para todo mundo. Boa noite para vocês. Obrigada, Orlando. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau.